Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, meu primeiro vídeo de verdade, que não é um shorts, né, nem um podcast. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. E a primeira coisa que eu quero falar antes de começar o vídeo é que eu tô aqui com uma colinha, tá bom? Então, se eu olhar pra baixo, é porque eu tô recapitulando o que eu tava falando. E esse vídeo também vai ser feito em cortes, ok? Porque eu não consigo falar tudo de uma vez. Mas, dando esses avisos no começo do vídeo, eu vim aqui falar. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre aceitação de si mesmo. O que fazer para aprender a se aceitar? Né? Na adolescência é muito comum nós vermos adolescentes que não se aceitam, que acham que não pertencem a nenhum lugar, mas hoje eu vim mostrar para vocês que isso não é real e que você pode sim pertencer a um lugar, você pode sim se sentir pertencente, né, a um lugar, você pode sim, como que é o nome? Você pode sim aceitar a si mesmo do jeito que você é e que nem tudo é sobre quem você é. Na verdade, você tem que aprender a se aceitar. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que não é uma mágica, né? Você não vai conseguir fazer isso do dia para noite e vai estar bem. Já vai estar se aceitando. Não, isso demora, até porque eu vou falar sobre mim aqui também, vou dar o meu exemplo, que foi um exemplo que demorou sim, demorou muito e assim, foi difícil, mas bora lá, né, para não enrolar muito. A primeira coisa é a dificuldade da aceitação. Em 2025, no início de 2025, eu recebi meu diagnóstico de autismo e TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e foi muito difícil para mim, porque eu já não me aceitava muito bem antes, né? Eu não conseguia me enxergar de uma boa forma antes. E depois que veio esse diagnóstico, que eu comecei mesmo a não me enxergar do jeito certo. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa ruim, uma pessoa que não vai servir para nada, que não vai ser útil. E foi isso que eu comecei a ver de mim mesma. Só que, e assim, eu também achava que ninguém ia me aceitar, né? Eu pensava, gente, ninguém vai me aceitar. Agora que o povo vai descobrir que eu sou autista também, o povo vai me rejeitar nos grupos, tudo mais, assim. Falar a verdade, eu nem tive tantos grupos assim, né? Mas eu pensava que eu ia ser rejeitada, totalmente rejeitada. E isso foi muito difícil. Eu me perguntava, tinha dias que eu me perguntava, gente, por que eu nasci assim? Por que isso tinha que acontecer comigo? Mas foi aí que vem a parte boa da história. Um momento que eu comecei a enxergar o que Deus pode fazer nessa vida. E isso nós vamos ver no próximo take. Bom, antes de continuar, eu esqueci de falar uma parte da minha história, né? Por conta da questão sensorial, né, do autismo, eu tive muitas dores de cabeça e eu sempre tinha muitas crises de dores de cabeça. E enquanto eu tinha essas crises, enquanto eu estava ali nesse processo de aceitação de quem eu era, que isso inclusive fez muito bem, depois que eu comecei a me aceitar, fez muito bem. As dores de cabeça são praticamente, são raras, né? Mas enquanto eu estava nesse processo, passando mal, né? Esse processo de aceitação, as pessoas falavam para mim que estavam orando por mim, mas eu já tinha meio que deixado de lado Deus, entende? E é claro, eu não falava isso para as pessoas que eu não estava acreditando tanto mais em Deus, não. Eu falava, não, acredito sim, tenho certeza, acho que vai dar certo. Mas no fundo do meu coração eu não estava crendo verdadeiramente. E eu contei isso para uma amiga minha. Aí ela falou, Luísa, você só vai ser curada, você só vai ser transformada, você só vai começar a aceitar quem você é quando você tomar uma atitude e começar a clamar a Deus, começar a orar, começar a ler a Bíblia.
E eu conheço, né? Eu cresci na igreja, então eu conheço muito da verdade de Deus. E aí eu pensei assim, gente, é verdade o que ela tá falando. Eu acho que quando eu começar, talvez, ela falou assim, né, que se eu não clamasse, se eu não cresce em Deus verdadeiramente, nem sei se cresce existe, mas vocês entenderam. Se eu não confiasse em Deus verdadeiramente, né, eu não seria curada, eu não conseguiria ser transformada, minha vida não conseguiria ser transformada, né? E aí eu pensei, gente, faz o total sentido isso. Eu vou começar a orar, vou começar a ler a Bíblia novamente, vou começar a crer em Deus novamente, de verdade, agora, né? Porque eu falei que eu tava meio desacreditada, mas eu nunca perdi totalmente minha fé no Senhor. Só tava bem baixa essa fé. Mas aí eu falei, vou fazer isso, vou orar, vou ler a Bíblia e vou começar a retornar para Deus. E vamos ver se vai dar certo. E aí foi quando eu comecei a orar com sinceridade, né, a ler a Bíblia, que Deus entrou no cenário, né, da minha vida. E foram meses perguntando a Deus qual era o propósito disso tudo, né? E foi aí que eu comecei a reler 1 João. E aí eu comecei a entender de novo que eu sou filha de Deus, que eu sou amada por Ele. E que Deus não errou comigo, né? Que eu não sou um erro, que eu tenho propósito aqui. E quando eu entendi verdadeiramente esse amor de Deus, eu comecei a parar de lutar contra quem eu era, né? Contra quem eu sou. E comecei a me aceitar de verdade. Então, é isso que eu queria te ensinar, né? É isso que vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo isso na sua vida, sabe? Porque Deus nos ama muito. E como eu falei no começo do vídeo, né, que eu não me pertencia a nenhum, eu não me sentia pertencente a nenhum grupo, eu quero deixar aqui claro, quando você aceita Jesus, você não precisa pertencer a mais nenhum grupo a não ser o dele, sabe? E isso é incrível. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando começamos a ler a Bíblia, quando começamos a orar e fazer de Deus o nosso melhor amigo, tudo muda na nossa vida. Então, é esse o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Tente aí, sabe? Se você é uma pessoa que está desacreditada, se você é uma pessoa que acha que nasceu com um erro, se você é uma pessoa que não consegue se aceitar, faça esse teste. Começa a orar, começa a ler a Bíblia, faça de Deus o seu melhor amigo. E aí depois me fala o que deu, me fala o resultado. Lembre-se, foram meses e até hoje eu estou no processo de aceitação. E talvez esse processo nunca acabe, mas ele vai melhorar muito, 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 muito mesmo. E é isso, gente. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, me siga aqui no canal e também no Instagram. Vou deixar aqui na tela o Instagram. E é isso. Compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso, com uma pessoa que precisa ouvir isso, tá bom? Beijo, tchau. E me conta aqui nos comentários também ideias de vídeo que vocês iriam gostar, tá bom? Beijo.